A graça e a paz do nosso Deus seja com todos. É um prazer estar aqui de novo partilhando com nossos amados irmãos, irmãs, amigos que acompanham este vídeo. Vamos hoje falar sobre um princípio presente na família e na sociedade israelita do Antigo Testamento e que chegou no Novo Testamento. No entanto, foi posteriormente esquecido e relegado apenas a uma condição de uma prática cultural de um tempo passado, mas que continua sendo um princípio muito válido, muito importante para a nossa família, para o bem-estar da nossa família, especialmente em dias como esses que nós estamos vivendo, de isolamento, alguns passando por algumas privações, por situações em que necessitam de ajuda, inclusive não somente da própria família, mas irmãos na fé. Eu estou falando aqui do princípio que é conhecido no texto do Antigo Testamento como Goel. O que é o Goel? Goel é o princípio da solidariedade. No Antigo Testamento, este personagem ele aparecia como alguém responsável para resgatar, responsável para preservar o bem familiar, para ajudar os necessitados e daí por diante. Então a gente pode chamar de Goel o princípio da solidariedade à família e ao próximo. O texto de Levítico 25 expressa bem esse cuidado. Nós não vamos ler o texto todo, mas aqui resumidamente, Levítico 25, ele vai falar aqui do o ano do jubileu, vai falar da ajuda aos pobres e da ajuda aos escravos. Especialmente aqui nos versículos de 11 a 13, ele diz assim: o ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem colhereis as uvas das vinhas não podadas, porque é jubileu, santo será para vós outros, o produto do campo comereis. Neste ano do jubileu, tornareis cada um a sua possessão. Lá no versículo 35, ele vai dizer: se teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás como estrangeiro e peregrino, ele viverá contigo. No versículo 39, ele volta a dizer: também, se teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e vender-se a ti, não o farás servir como escravo. Esse texto ele é muito interessante quando nós olhamos para ele segundo os padrões familiares daquela época. Aqui há um princípio muito interessante, que é o princípio do cuidado com o próximo, do zelo com o bem-estar do outro. E havia aqui uma prática muito interessante, que era aquela de que aquilo que era da família deveria ser guardado, deveria ser preservado na família. Nós encontramos alguns exemplos no decorrer da narrativa do Antigo Testamento que expressam bem isso. Por exemplo, a história de Noemi e Ruth. Boaz aparece como esse Goel, como esse resgatador do bem-estar, ou do patrimônio, melhor dizendo, da família de Noemi. E claro, consigo ele herda também o direito de casar-se com Ruth, né? Um outro exemplo que nós vamos encontrar é no exemplo do profeta Jeremias, bastante tempo depois, né? Quando ele é orientado por Deus a comprar as terras de um parente, Anatote, né? Para que a família pudesse continuar desfrutando daquilo que seus pais haviam conquistado. Para nós, irmãos, parece uma prática um tanto diferente, um tanto incomum, mas existem princípios aí que nos ensinam muito a respeito de como nós devemos cuidar das nossas posses e cuidar dos nossos próximos, né? Das pessoas que fazem parte
do nosso vínculo, tanto familiar como de irmãos na fé. E esse exemplo de cuidado, esse exemplo de atenção para com o próximo, ele foi ensinado de forma assim, bem específica e bem direta pelo próprio Deus. Nos 40 anos que o povo peregrinou pelo deserto, e mesmo depois disso, Deus esteve sempre ali suprindo, como o Goel, como aquele que estava lá para cuidar, para preservar o seu povo, para manter o seu povo ali guardado, sem passar por privações, sem sofrer calamidades, sem ter que vender-se como escravo para conseguir o seu sustento de cada dia. Olhando para esse exemplo, irmãos, do próprio Senhor Deus, nós vamos ver que ao longo de toda a história, embora este modo de ver a família, essa forma de se responsabilizar pelo outro tenha se perdido, né? Afinal, muitos outros fatores entraram na história, fatores culturais entraram na história, né? Mudando esse padrão, mudando este modo de ver as coisas. Todavia, este aqui é um exemplo, é uma referência de como Deus quer que nós cuidemos uns dos outros, como Deus quer que nós nos solidarizemos com os que passam por privações. Olhando para a realidade, para a presença do Goel, o preceito, né, do Goel na Bíblia, nós vamos ver que isto aqui é um princípio que não pode ser abandonado. Não é algo que foi relegado a um tempo passado, é algo presente. A ideia do cuidado, a ideia do importar-se com o próximo, né? E a gente vê também que o distanciamento, o abandono deste modo de ver, de pensar e de se responsabilizar pela família, na verdade trouxe um distanciamento, trouxe uma falta de compromisso e uma falta de responsabilidade de uns para com os outros. Mas quando olhamos este princípio presente na nossa família, quando praticamos isto como um preceito divino, como algo que Deus ensinou para ser vivido, nós vamos poder olhar, por exemplo, para o Salmo 128 e ver como o Goel é algo importante, presente e atual para o nosso bem-estar familiar. É algo que Deus nos ensinou a partir do seu próprio exemplo para que nós pudéssemos praticar e desfrutar do bem-estar familiar para a honra e glória do seu nome. Amém.